Então, gravação iniciada. Então, a gente vai falar um pouco sobre imunohematologia. Eu vou ter que falar novamente o que eu tinha falado para poder entrar na gravação, tá, gente? Sobre imunohematologia, lá como eu falei, né, é uma parte, né, onde ela vai fazer essa correlação da parte de hemato que é, então, encaixada com imunologia. Então, vai estar dentro do que a gente chama dos sistemas de grupos sanguíneos, que é justamente esses grupos sanguíneos, né, essa associação e essa diferenciação de grupos sanguíneos, ela vai estar associada, né, a antígenos, né, de superfície, sejam esses antígenos de superfície das hemácias, de proteínas ou não, tá? Então, falando desses grupos sanguíneos, né, a gente vai ter essa correlação com os antígenos eritrocitários, vão ser apresentados, né, na superfície das hemácias humanas, e na superfície da hemácia humana tem tantos, né, e pode ter tantos grupos sanguíneos ali correlacionando, e isso depende do genótipo, ou seja, depende do DNA do indivíduo que vai estar codificando, tá? E essa correlação, né, com o fenótipo, que é o que a gente vê, com o que a gente pode tipar e avaliar que está lá dentro das na membrana das hemácias, tá? Os antígenos são constituídos de açúcares, né, ou proteínas, tá? E são conhecidos, determinados geneticamente, né? A gente tem vários, né, genes que vão codificar, né? E a gente lá nos eritrócitos, a gente pode ter por volta de 285 tipos de antígeno, né? Em 29 agrupados a 29 sistemas de grupos sanguíneos. A gente fala, na sua maioria, do ABO e do RH, que são os mais reativos, o que geram mais atividade reativa, mas a gente tem cerca de 29 sistemas de grupos sanguíneos diferentes, né? Não são só os que a gente explora nas disciplinas básicas de imunologia e de hematologia, né? Porém, em hematologia, né, eles têm que explorar mais esses dois grupos. Em imuno, a gente explora o ABO, o RH, porque é o que a gente vai fazer a correlação de tipagem, avaliação dentro do grupo sanguíneo. Provavelmente em hemato vocês já devem ter visto, né, os outros grupos que hoje eu só vou, né, citar, porque está mais correlacionado com a hematologia. Então, quando esse antígeno ele é formado por carboidratos, a gente vai ter o sistema BO, o sistema HR, Sequetrol, o LIOS, o PER, né, são exemplos de antígenos que vão ser formados por carboidratos. E os antígenos proteicos, e esse, na sua maioria, eles podem suscitar uma maior resposta imunológica. A gente vai ter o principal, que a gente avalia, que é o sistema RH, o MNS, o KID, o DUF, o KEL, né, o Luterman, o LW, o Diego, o Krummel, o Cotto, o Gerbit, né, que são sistemas que vão estar formados por proteínas. Tá? E aqui a gente tem a membraninha da hemácia, tá? E a maneira que eles estão lá distribuídos, por exemplo. Eu posso ter sistemas de proteínas, como aqui o RH, o Colton, o KX, o Diego, o KID, que são sistemas de proteínas transmembranares, ou seja, ele vai estar atravessando a membrana, atravessando a parede de fosfolipídios, vai estar de um lado a outro, né, lá na membrana desses eritrócitos ali presente, tá? O ABO, né, que o EA, o EB, o EO, né, por exemplo, eles vai ser um sistema de carboidratos e normalmente eles vão ficar somente ali na parte externa da membrana da hemácia do indivíduo, né, sendo o carboidrato do tipo A ou do tipo B, ou o indivíduo que tem os dois, né, A e B, ou do tipo O, que vai ser, né, a ausência desse carboidrato mais externo, tá? De maneira importante, tá? Esses carboidratos e esses antígenos e essas proteínas, eles não têm somente a função de identificar a hemácia, não, tá? A gente pode ter normalmente essa associação, mas eles vão ter função lá na membrana da minha hemácia, né? Função de transporte, de sinalização, né? Mas, por a gente ter essa diferenciação genética, alguns indivíduos podem apresentar ou não, né, essas proteínas, esses lipídios,
a gente vai ter, né, essa correlação de tipagem, mas a função dele não é só para tipar, né? Ele vai ter função de transporte, né, vai ter função definida ali, né, a partir desses antígenos ali de superfície. Então, assim, uma coisa importante, né, um sistema que vocês podem ter visto, né, falando um pouquinho desse sistema Duff, né, quando a gente fala um pouquinho de malária, né, indivíduos que tem a positividade, que tem essa proteína Duff ali na membrana da hemácia, né, algumas espécies de plasmódio, eles não conseguem infectar facilmente, né, quando o indivíduo tem ausência desse Duff. Então, a gente vê essa correlação, né, da facilitação do indivíduo, né, ser resistente, né, ao protozoário, justamente porque essa proteína ela não vai ter somente a associação, né, de sinalização na membrana, mas sim de entrada, de saída, de transporte. Então, indivíduos que têm essa proteína Duff, né, que tem presente, ele é mais suscetível à infecção por malária, e os que têm ausência, né, vai ser mais resistente à infecção, né, ou pelo plasmódio, que é o causador da malária. Então, aqui um exemplo didático, né, que está correlacionado com essa questão de função. Por exemplo, o sistema Diego, que é uma proteína transmembranar, ele vai estar associado a transporte de substâncias, né? O sistema Duff, né, ele está correlacionado com adesão, com recepção, né? Esse é o exemplo clássico, né, que a gente pode estar associando, por exemplo, né, a questão da malária, né? Algumas proteínas que vão estar lá, que são enzimas catalisadoras de reações, né, como o sistema CAL, né, o YT, e a gente fala de sistema porque normalmente ou a gente vai ter a presença ou ausência dessa proteína, ou a gente pode ter, né, diferentes conformações dentro do sistema, tá? Por isso que a gente não qualifica como uma proteína só, mas, por exemplo, dentro da Duff, a gente tem mais de um tipo de Duff, né? Dentro do RH, ou tem ou não tem, do sistema BO, né, vai ser uma estrutura específica, tá? Dúvidas? Não? Então, vamos lá, tá? Outra coisa importante, né? Naturalmente, o indivíduo, ele já pode ter alguns anticorpos que são estimulados, né? Seja no contato natural ou porque a gente tem alguns antígenos presentes em algumas outras estruturas. E, naturalmente, né, indivíduos que correlacionado ao sistema BO, a gente vai desenvolver de forma natural, ou seja, independente do contato com o sangue, né, com a hemácia do tipo sanguíneo contrário ao seu, naturalmente você já tem esses anticorpos, né, no seu sangue ali circulante, tá? Um exemplo disso, né, quando a gente fala desses anticorpos naturais. Eu sou tipo sanguíneo A, né? Eu sou A positivo, né? E naturalmente eu já tenho anticorpos anti, né, carboidrato B, né, anti a estrutura, né, do B. Então, e o indivíduo que é B, naturalmente ele já vai ter, né, os anticorpos do tipo A. Né? Indivíduo que é AB, ele não vai produzir nenhum dos dois, porque ele vai ter as duas estruturas na hemácia dele. E o indivíduo, né, que é tipo O, ele vai ter os dois anticorpos, tanto contra o antígeno A, contra o antígeno B. Então, dessa forma, né, a gente, num contato já, no contato, agora a gente precisa do contato realmente com as hemácias, né, do fator RH, por isso que a gente chama, né, de alaminização pelo sistema RH, né, vai ocorrer no momento que a gente tem contato com hemácias RH positivo. Então, o indivíduo que é fator RH negativo, se ele receber hemácias do fator RH positivo, ele vai desenvolver ali naquele momento, vai ser
halo imunizado, né, vai ter essa imunização enxerto, né, quando a gente fala de transplante, né, seja também, né, na doação sanguínea, né, a gente chama de halo enxerto, e esse indivíduo, né, ele vai, então, desenvolver anticorpos anti-fator RH ali. Não é natural, é no momento que ele tem um contato. No sistema BO, naturalmente, a gente vai ter o anticorpo contrário, né, ao que a gente tem na nossa hemácia, certo? Então, né, sem mais delongas, a gente vai falar do sistema BO, né, o sistema BO, ele vai ser esse sistema que vai ter aquele carboidrato ali, né? A gente tem uma estrutura de base, né, já foi codificado, demonstrado, vai ter uma estrutura de base, né, que vai ser semelhante a todos esses outros carboidratos, por isso que a gente chama de sistema, tá? E vai modificar, né, a porção final, que vai ser essa parte desse antígeno de carboidrato. Então, foi descoberta em 1900, né, por esse pesquisador. Algumas dessas proteínas, elas podem estar presentes, né, na membrana de outros tecidos, também pode ser encontrado livre, né, de forma solúvel, em lágrima, leite, né, urina, líquido amniótico, e são produtos, né, secundários dos genes que vão codificar essa porção final desse sistema BO, né, o A ou B, ou a ausência dos dois, que é o O. Os produtos primários, né, que vai ter, né, inicial, né, que vai ser igual em todos os três. A gente vai ter um glicosiltransferase, né, que é uma enzima que vai, né, adicionar carboidratos sobre a estrutura, né, precursora lá da membrana da hemácia, e aí a gente, né, consegue, então, ter o sistema ABO. Então, a partir da gene lá, a gente tem o gene, né, H, localizado no seu cromossomo 19, vai depender da ação, né, de outros genes, e a gente vai ter a correlação. E quando a gente tem essa correlação, o indivíduo é homozigoto ou heterozigoto, é só lembrando que o indivíduo homozigoto, ele vai ter a representação no gene, por exemplo, se ele for tipo A, né, ele pode ser azão, azão, né? Se ele for heterozigoto, azão, né, izinho, né, que vai ser o recessivo, e ele continua com o fenótipo A. Né? Para que a gente tenha o tipo O, né, a gente tem que ter o fenótipo, né, izinho, izinho, né, que é o recessivo tipo O, né, ele vai ser o recessivo. E a B, né, vai ser a combinação de A com B. Antigamente, né, por ter essa correlação genética, independente, né, da genética do pai, da mãe, né, a representatividade de genes, né, se fazia essa correlação do tipo sanguíneo com questão de paternidade, né, mas a gente sabe que por existir essa recessividade, a gente não tem como ter certeza, né, que é ou não, a gente pode ter uma associação. Porque, por exemplo, se o pai e a mãe, né, a mãe é AB, né? Então ela vai ter o gene A e B, né? E o pai, ele é tipo A, por exemplo. E o filho nasceu tipo O, a gente sabe, né, que não tem possibilidade nem ser da mãe, nem ser do pai aquele filho, né? Porque a mãe sendo AB, ela não tem como, né, ter um filho tipo O, nem muito menos o pai sendo A. Então, era uma das formas de a gente fazer avaliação de paternidade, maternidade, né, fazendo o cruzamento entre a possibilidade da mãe e do pai. Mas isso aí é bem genética, é só para vocês, né, recapitularem, provavelmente vocês viram isso lá em genética, né, falando dessas questões de cruzamento genético, e a gente fala bastante isso quando fala dos tipos sanguíneos. A produção de uma cadeia precursora, né, vai ter lá nas hemácias, a gente vai ter uma D-galactose, como eu falei, são açúcares, são carboidratos, tá? Uma N-acetilglucosamina, a partir dali a gente vai ter, né, uma cadeia do GMH que vai codificar, né, a enzima, que então essa enzima vai adicionar ou não os carboidratos, os açúcares, né, A, B ou O. Então, a gente tem, né, a porção H, o Hzão, Hzinho, né, a partir, né, do gene lá, se vai ser esse recessivo dominante, o A ou B, né, o AB,
onde ele vai ter os dois. Então, se o indivíduo estiver lá no gene, né, o gene A, ele vai ser do tipo A. Se ele tiver pelo menos um gene B, ele vai ser tipo B. E se ele tiver um gene A e um gene B, ele vai ser AB. Então, ele vai ter as duas estruturas, tanto do A quanto do B. E se o indivíduo for, né, tipo O, ele não tem, né, nenhuma das duas estruturas, tá? A estrutura do tipo A, ele vai ser um carboidrato, que é o N-acetilglucosamina, né? E a estrutura do tipo B vai ser uma D-galactose, né? No caso do AB, ela vai ter tanto a N-acetilglutasamina quanto a D-galactose ali presente, né? Como eu falei, o indivíduo que é O, ele não tem nenhum, ele só vai ter essa estrutura aqui de cima, inicial, né? Inicial, que é semelhante dentre esses sistema ABO. Ok, gente? Então, a gente tem aqui a hemácia, né? A gente vai ter a base, essa é a base que eu falo, que é semelhante. Olha aqui a molécula H, né? Codificada por esse gene, né? E aqui a enzima, né? Que é a N-acetilglucosamina, que vai codificar, que vai, né, estimular a entrada desses carboidratos e de outros carboidratos, tá? A N-acetilglucosamina, a D-galactose, né? E a L-frucose. E aí, se o indivíduo tem o gene H, ele então tem a possibilidade de codificar e adicionar, né, o carboidrato H, né, o açúcar H, ou desculpa, o açúcar A, que é N-acetilglucosamina. Se o indivíduo é do tipo B, ele vai então ter o gene B, né, sendo é um gene dominante, então se for ali presente pelo menos um B, ele vai ter ali o B, e então adicionar, né, uma D galactose. Se for O, ele só vai ter essa estrutura inicial precursora, né? Vai produzir uma enzima que não vai ser funcional, então não vai colocar nenhum açúcar, né, ali conectado. Nesse caso, as enzimas são funcionais, eles conseguem, né, colocar açúcar se o indivíduo tiver o gene presente A e B, e aí vai ser então informado qual o açúcar que tem que se adicionar. Nesse caso, né, já não vai ter uma enzima funcional, não tem também o gene A nem o gene B, então não é adicionado nenhum antígeno ali. Então, resumão aqui, a gente vai ter a estrutura precursora, o antígeno H, né, que vai ser semelhante, e aí se o indivíduo é B ou A, ele adiciona a estrutura de B ou a estrutura de A ali presente. Sendo assim, né, se eu sou um indivíduo, né, de tipo B, ou seja, que eu apresente hemácias do tipo B, naturalmente eu vou ter no meu soro anticorpos ante a estrutura da hemácia A. Se eu sou um indivíduo, né, que tem a hemácia do tipo A, naturalmente, indivíduo com hemácia do tipo A, ele vai produzir, ele vai ter no soro anticorpos ante a estrutura do B. Por que isso é importante? Porque eu tenho que ter ciência disso, justamente, né, porque, né, indivíduos, né, que têm esse tipo sanguíneo, eles vão reagir fortemente com as outras hemácias, com as hemácias ali do indivíduo, né, se ele receber de forma errônea, né, numa doação sanguínea, tá? A grande maioria é da classe IgM, ainda bem, porque imagine aí, se fosse uma mãe que tivesse, né, o grupo A e o filho nascesse, né, do grupo B, por exemplo, né, e isso o pai tinha que ser B, ele podia, né, gerar doença hemolítica do recém-nascido. Não acontece quando a gente tem estímulo do sistema BO. Então, anticorpos anti-A e anti-B vai ter indivíduos que têm o grupo A. Ou seja, eu sou o grupo O, eu não tenho nada aqui, eu vou ter anticorpo anti-B e anti-A também, tá? Então, pode estar presente em altos títulos lá, né, e possivelmente da classe GG. Então, o indivíduo do tipo O, ele vai ter uma reação de destruição de hemácia muito mais grave, né,
do que indivíduos tipo A ou B se receber o sangue de forma inadequada. Então, aqui, resumão, hemácia do tipo A vai ter aquele carboidrato lá do tipo A, o antígeno do tipo A, e no soro, anticorpos anti-B. Indivíduo do grupo B, né, vai ter o antígeno do tipo B, e no seu soro, anticorpos anti-A. O AB, nenhum dos dois, porque ele tem um A e tem um B, então ele não vai produzir um anticorpo que vai destruir a própria hemácia dele, né? Ele só está produzindo aqui um anticorpo anti-A porque vai estimular para destruir as outras hemácias AB, que não a dele. E do tipo O, coitado, vai ser peladinho, né? Como se fosse o zero. Ele vai produzir, né? Já tem lá tanto o anti-A quanto o anti-B. Ok? Então tá. Eu dou alguns segundos que às vezes vocês demoram de abrir o áudio, é só para saber. Mas tudo certo, né? Tá claro o que eu falei. Não é um assunto tão novo para vocês, né? Mas eu tentei trazer, né? Numa perspectiva do imunodiagnóstico, da imunologia, porque isso acontece, porque existe essa reatividade, tá? E ainda falando da tipagem sanguínea, a tipagem sanguínea ela vai se basear também em reações autoimunológicas, tá? Não é uma avaliação da hematologia, é uma avaliação, né, da imunologia. A gente tem lá no nosso kit, né, quando a gente fala de tipagem sanguínea, a gente vai ter um kitzinho onde em cada frasquinho eu vou ter um anticorpo contra, né, uma determinada estrutura. Então, nesse frascozinho aqui em azul, vocês podem observar que tem aqui o anti-A. No frasquinho amarelo, a gente vai ter o anti-B. E no frasquinho, né, transparente, a gente tem o anti-D, tá? A gente está falando só de ABO, né, mas o princípio vai ser o mesmo também para o D. Depois eu volto aqui para falar um pouquinho desse D aqui, quando a gente falar do fator RH. Então, né, aqui seria uma tipagem, lê-se aqui, isso aqui como aglutinação, e isso aqui hemácias de forma íntegra, tá? Então, a gente vai fazer, né, ou coleta do sangue por tubo EDTA, né, ou então faz a punção, né, digital, ou seja, fura o dedinho, né, isso antes faz a asepsia da região, obviamente, coloca a gotinha ali na lâmina, isso quando a gente faz a BO em lâmina, é bem simples, a gente pode fazer lá no local, ou então com o soro do paciente, ou desculpa, com o sangue total do paciente coletado em EDTA, que eu preciso, né, de hemácias íntegras, coloco aqui a minha hemácia, né, coloco aqui a minha hemácia, e aqui eu misturo, né, a minha solução de hemácias com anticorpos anti-A, né. No segundo poço, eu vou, né, colocar uma solução onde ele vai ter os anticorpos anti-B. E assim sucessivamente. E o resultado, né, em relação à tipagem e ao estabelecimento do sistema BO, ela vai estar correlacionada nesse sentido. Então, indivíduo anti-A ou com soro com hemácia do tipo A, né, ele vai reagir, né, os anticorpos que tem ali no meu kit vai reagir com essas hemácias, né, porque vai ter a ligação antígeno-anticorpo, e então eu visualizo uma aglutinação, então eu digo, ó, só reagiu, né, nesse momento aqui, porque existe, né, com que esse anticorpo se encaixe, existe a estrutura do A ali. Não reagiu no B, eu já sei que esse indivíduo é A, né, tipo A. Do tipo B, ele só vai reagir com anticorpo anti-B, né, que tem ali na estrutura da hemácia, né, a gente vê essa reação ali positiva. E no AB, a gente vê a reação, né, tanto no A quanto no B, né, essa reação aqui nos dois contatos com os anticorpos, porque é o indivíduo que apresenta, né, os dois antígenos ali presentes na hemácia. Então, quando está na presença dos anticorpos, vai haver a reação. E do tipo O, vai estar associado, né, à ausência, então não reage nenhum dos dois, a gente não vê a aglutinação ali. Então, resumindo, é uma das formas de tipagem, a gente também tem tipagem em tubo, tipagem, né, utilizando o gel, né, que pode ser justamente a gente faz para poder avaliar e associar mais o fator RH
né, porque o ABO é mais difícil da gente dar errado nessa tipagem aqui. Tá? E a gente vai entender quando agora falar de fator RH, né? Porque normalmente a gente tem que ter muito cuidado em liberação de fator RH negativo. Então, o sistema RH, né, ele foi descoberto, né, num experimento em 1940, né, onde um pesquisador ele utilizou, né, macacos da linhagem Rhesus, pegou hemácias desses macacos, né, e inoculou lá nos coelhos, né, por isso que a gente associa esse RH, né. E esse macaco Rhesus, né, eles tinham, né, essa proteína do fator RH, e ele observou que existia uma reação muito forte nesses coelhos, né, uma reação hemolítica muito forte. E ele conseguiu tipar e qualificar a presença dessa proteína do fator RH, né? E por isso que a gente chama, né, a proteína de RH, né, que vem, né, da origem de como ela foi descoberta, né, lá nos macacos, que tinha nos macacos que aglutilou lá no coelhinho. É a proteína transmembranar também, tá? Como a gente viu lá no início, ela vai atravessar lá toda a membrana. E a gente vai ter, né, um indivíduo que vai ter uma porção finalzinha, né, da proteína RH, que vai ser, né, essa região mais externa, que é, né, a região D. Por isso que na tipagem sanguínea a gente, né, não fala anticorpos, né, e não tem lá no frasquinho anticorpos antifator RH, né? A gente tem anticorpo anti-D, justamente por causa dessa porção, né, externa, que é a porção D, né, do indivíduo. Então, quando a gente fala, né, do sistema RH, porque só uma coisa que eu acho que eu não deixei claro. Justamente a gente chama de sistema porque a gente vai ter, né, a região comum e o restante que a gente vai ter adição ou não, né? No caso do ABO, a gente tem a adição comum, mas a gente tem A e B como variantes. No fato RH, a gente vai ter como variante, né, a região D, né? Mas o indivíduo ele pode ter a base ali, tá? Então, o indivíduo D positivo, ele vai ter essa porção final ali da proteína, né? Vai possuir dois genes, o RHD e o RHCE. O gene RHCE codifica a parte básica da proteína, né? Por isso que a gente pode chamar de sistema. Enquanto os indivíduos, né, RH negativo, quase em sua totalidade, o RHD é deletado, né? E então, né, vai indicar a ausência do gene RHD e não, né, recessividade ali do gene, como pode acontecer, né, na variação do sistema BO. Essa proteína ela está associada ao citoesqueleto da membrana, né, o complexo vai manter a membrana lá no eritrócito de forma íntegra e ajuda também a estrutura, né, do eritrócito e também está correlacionada como transportador de amônia, né, do metabolismo que vai estar, a formação de amônia que está ali no metabolismo da hemácia, essa estrutura ela vai estar correlacionada, né, a partir daí. Então, se o indivíduo ele é RH negativo, ele tem ausência desse gene RHD, tendo essa ausência desse gene RHD, né, ele não vai ter estrutura, mas ele pode ter, né, só a região RH, né, DCE, né? E ele vai ter somente a base, não tem externalização, mas a gente pode chamar ele de D ou de RH negativo. Uma outra variante, né, que pode existir, né, dentro do RH positivo ou negativo, quando a gente chama de RH positivo, a gente chama de RHD normal, tá? Onde o indivíduo ele vai ter de 10 mil a 25 mil sítios antigênicos dessa proteína D, dessa estrutura D do meu sistema BO. Já indivíduos, ele pode apresentar o que a gente chama de um D fraco. Ele vai ter em menor quantidade essa estrutura D da nossa proteína, cerca de 66 a 5 mil sítios antigênicos. E qual é o problema disso?
numa tipagem sanguínea, eu falar que o indivíduo que é D fraco é RH negativo porque reagiu muito pouco ou não reagiu no meu teste. E aí eu libero aquele paciente como fator RH positivo, né? E ele sendo fator RH, eu libero aquele paciente sendo fator RH negativo e, na verdade, ele é fator RH positivo. Então, por isso que a gente tem muito cuidado em liberação de fator RH negativo, né, e dizer que realmente aquele indivíduo é negativo, porque ele vai ser um doador, né, mais complexo, então ele pode doar tanto para o positivo quanto para o negativo. E se, na verdade, ele for um D fraco, né, e o indivíduo que é fator RH realmente negativo e receber hemácias desse indivíduo, ela vai ter reação, né, de hemólise e destruição dessas hemácias do receptor. Então, muito cuidado quando a gente libera, né, o fator RH, justamente, né, porque a gente tem essa correlação do D fraco. E aí, só a tipagem, como a gente faz aqui, que vê aglutinação ou não, né? A gente podia colocar aqui sem ser anti-A, por exemplo, o anti-D, e aqui reagiu, e aqui o anti-D não reagiu, e eu tenho que ter certeza mesmo que aquela falta de reação não é por causa de um D fraco, né? Que aquela falta de reação é porque o indivíduo, ele realmente é fator RH negativo, tá? Justamente por causa dessa redução dessa proteína ali presente na hemácia, certo? O indivíduo que é D fraco, né, eles vão ser indivíduos que vão possuir, né, o fenótipo, não vão produzir o anti-D, obviamente, porque ele é fator RH positivo, e tem que ser considerado como fator RH positivo, sim, mesmo que reaja fracamente, mesmo que ele tenha em pequenas porções, né, a proteína D, o fator RH. Outra coisa importante quando a gente fala do sistema RH, né, é essa autoimunização por transfusão sanguínea, né, o indivíduo que recebeu o fator RH errado, né, numa transfusão. Isso acontece no caso do indivíduo que é fator RH negativo, ele vai ter essa reação forte, né? Ou na própria gestação, que a gente pode ter doenças, né, do recém-nascido, como, por exemplo, né, a eritroblastose fetal. Então, responsável por essa doença hemolítica do recém-nascido, a eritroblastose fetal, vai ter reações químicas, né, ou clínicas muito significativas, ele vai ser da classe IgG, né, vai reagir a 37 graus, né, e uma vez formados, vão persistir por anos, tá? Então, aqui uma imagem, né, de uma possibilidade de desenvolvimento dessa eritroblastose fetal, que é derivada do fator RH. De maneira importante, a gente destaca, né, porque não acontece nos outros sistemas, porque a proteína do fator RH era uma proteína, a imunoglobulina que é produzida ante o fator RH, ela é do tipo IgG, né, e a do tipo IgG a gente já aprendeu que ela vai atravessar a placenta, então ela pode atravessar a placenta e afetar o bebezinho, tá? Então, a gente tem um bebezinho ali, a primeira gestação, a mãe ela tem que ser fator RH negativo, então ela vai ter lá a depressão do gene, né, para codificar a proteína D, e o indivíduo, né, o bebezinho, ele tem que ser fator RH positivo, né? Isso na primeira gestação. Teve o parto, e no momento do parto, ela teve contato com as hemácias do bebê, aqui como no esquema, e começa a produzir o fator, né, os anticorpos anti-fator RH, tá? No momento que ela produz esse fator RH, esses anticorpos anti-fator RH, né, proteína D, na segunda gestação, ela vai então passar
esses anticorpos para o bebê, e aí, então, gerar a doença hemolítica do recém-nascido, né? Anemia grave, icterícia, elevação da frequência cardíaca, aumento de baço, de fígado pode acontecer, surdez, né? Paralisia cerebral, dependendo dos sintomas, né? Da gravidade que essa lesão possa gerar, né? Como estratégias, né? No momento que a mãe tem o primeiro bebê, que sabe que é fator RH positivo, né? E ela sendo fator RH negativo, o grande, né, impacto que pode acontecer nessa autoimunização, né, ela pode usar, né, o que a gente chama anticorpos bloqueadores, né, que vão bloquear essas proteínas do fator RH, né, aqui nas hemácias. Então eu já posso produzir injetar na mãe um monte de anticorpo bloqueador, que aí eu não deixo que meu linfócito B reconheça as proteínas das hemácias, então ele já vai bloquear, né? O pessoal usa o termo como vacina, né? Mas a gente não pode usar, né, o termo vacina nesse caso, porque a gente vai estar injetando anticorpos bloqueadores na mãe, que vai ter a intenção de bloquear essas hemácias que ela recebeu do bebê e bloquear o sítio, né, do fator RH. No momento que bloqueia esse sítio do fator RH, não deixa que o linfócito B reconheça, não deixa que o linfócito TCD4, TCD8, né, tenha contato, e aí nesse momento eu não acabo gerando nem memória, nem anticorpos, né, a partir dos linfócitos B, e aí eu reduzo essa possibilidade da mãe, né, gerar, né, a doença hemolítica na próxima gestação. Isso tem que ser direcionado para a mãe, né, logo após parto, né, para a gente bloquear essa atividade imunológica ali, não deixar realmente chegar no passo de uma resposta adaptativa, num passo de memória imunológica ali dentro desse contexto, tá? Ah, mas pode acontecer na primeira gravidez, se a mãe for fator RH negativo e o bebê fator RH positivo? Sim, se a mãe for sensibilizada, né, por exemplo, uma transfusão sanguínea errônea, né, onde ela teve contato com hemácias do fator RH positivo, e aí, né, na primeira gravidez pode acontecer. Se ela nunca teve contato, né, com o fator RH positivo, na primeira gestação isso não vai acontecer. E, estrategicamente, a gente pode bloquear essa ativação e aí ela pode ter, né, gravidez subsequente sem nenhum prejuízo. Certo, gente? Tranquilo? Então, né, para poder fazer essa quantificação, seja, né, o diagnóstico de uma anemia hemolítica, ou eu ver uma reatividade cruzada, o teste que a gente usa é o teste de Combs, que eu já falei, né, algumas vezes para vocês, né, só para recapitular. O teste de Combs, ele é um teste onde a gente vai ter, né, o que a gente chama de soro de Combs. O soro de Combs, ele vai ser uma IgG, né, uma imunoglobulina anti-G humana, tá? Indivíduos que têm a anemia hemolítica, né, que está desenvolvendo essa síndrome hemolítica, ele vai ter ligado à hemácia dele anticorpos, então já vai ter conectada. Então eu vou coletar, por exemplo, o sangue desse bebezinho aqui, ao nascer. Coletei o sangue desse bebezinho e eu quero ver se é todos aquelas, né, sinais e sintomas dele tá associado a uma anemia hemolítica, tá? Então, a gente coleta esse soro, ou desculpa, esse sangue desse bebezinho, faz a lavagem para tirar o que é inespecífico, e aí eu separo nessas hemácias e adiciono o soro de Combs, que vai reagir anti-imunoglobulinas humanas, né? Tanto IgM quanto IgG. Se na hemácia do bebê tiver lá a imunoglobulina do tipo IgM ou IgG já conectada, fixada, que é o que vai estar gerando, né, uma anemia hemolítica, esse soro, né, esses imunoglobulinas que tem no soro de Combs, elas vão reagir e a gente vê uma reação de aglutinação por causa dessa formação. Imunoglobulina, complexo antígeno de corpo, formação de massas, a gente vê esse aglomerado ali presente.
Então, a forma de diagnosticar anemia hemolítica, por exemplo, não só do recém-nascido, mas outros casos de anemia hemolítica, é o teste de Combs. E se eu quero ver o cruzamento, né, de amostras, né, de soro, né, e sangue do indivíduo, por exemplo, eu vou ser um receptor e eu vou, né, cruzar lá com o meu sangue com o doador, a gente faz o que a gente chama de Combs indireto. Esse é o direto, né, esse aqui é o teste de Combs indireto, né, onde eu vou pegar, né, a amostra de soro, né, contendo anticorpos, né, ou não, do indivíduo, que vai ser o receptor, junto com o sangue, né, do doador. Junto os dois, né, a partir daí, faço a conexão, né, se existir esses anticorpos, vai então haver a ligação ali, e eu venho, né, com o soro de Combs, né, que agora aqui vai ser bem semelhante ao teste direto, venho com o soro de Combs, que se existir essa reatividade aqui, ele vai se conectar e formar uma reação positiva de aglutinação das hemácias. Ok? Dúvidas, perguntas? Até então não, Pro.